Durante essa chuva de informações que vocês tiveram, podemos pegar em base um tema muito importante e atual, que é a pandemia. Mas, Mariana, o que tem a ver pandemia com cybercultura, modernidade líquida? Tudo a ver. Por que tudo a ver? Vou te explicar um pouco. Modernidade líquida, como foi citado antes, é pensamento muito... não é tão duradouro, é curto. Hoje você quer uma coisa, amanhã você não quer mais porque não foi feito na hora certa que devia ter feito. É um pensamento de querer tudo no agora e não esperar. Cybercultura é a aproximação com as novas tecnologias, que nem celulares avançados. Pessoas que sofreram são os professores e os estudantes, porque muitos estudantes e muitos professores não tinham tanto contato, não sabiam mexer em novas funções que o celular já tinha, e a evolução, né? Surgimentos de novos eletrodomésticos, celulares. A tecnologia foi avançando muito por conta da pandemia, porque muitas pessoas precisaram, trabalhos em home office aumentaram bastante também. Direitos humanos são os direitos básicos que todos nós temos e deveríamos ter, né? Como uma moradia, o direito de ir e vir, a gente ter uma vida digna, né? Após essas dicas que eu dei para vocês, eu e minha parceira Lívia resolvemos entrevistar 3 professores e 3 estudantes da escola SESI CE 206. Fizemos perguntas sobre o que a pandemia causou na vida deles, se esse período foi um recado para nós se atentarmos mais aos detalhes. Vocês vão ver nos próximos capítulos. Oi, qual é o seu nome? Maria Eduarda Lima. Qual série que você é? Segundo médio. Segundo médio. Meu nome é Lucas. Qual a sua função dentro da escola? Sou diretor de escola. Meu nome é Flávio Henrique. E a sua série? Segundo do médio. Sou a Ana Luísa Machado Salvador. Qual série você tá? Estou no terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Ileuza e eu sou professora de matemática aqui no SESI de Catanduva. E aí, gente, tudo bem? Bem, o pessoal me conhece como Ronaldo, orientador de tecnologia digital aqui do SESI Catanduva, do LIE, tio do LIE, né? A pessoa que você é agora é a mesma de 2020? Não, com certeza não, meu Deus. Por quê? Acho que, não sei, acho que muito por causa da idade, porque a gente já tava num período de transição quando a gente entrou na pandemia, então, acho que muito por causa disso, amadurecimento e tal, principalmente nessa fase. Primeiro que independente da pandemia, a gente não é a mesma pessoa nem de um dia para o outro. Porque mesmo quando vocês estão estudando em modernidade líquida, e isso já traz na teoria de que tudo é inédito. Então eu não sou o mesmo, a gente muda o tempo todo. A pandemia, é lógico que ela fez as coisas avançarem mais rápido, né? Os processos e as mudanças aconteceram de forma mais rápida. Então elas mudaram a forma como as pessoas se relacionam, porque as tecnologias mudaram, a forma como as pessoas trabalham, como as pessoas se relacionam dentro de casa, né? Porque a pandemia fez com que as pessoas que vivem na mesma casa passassem a viver mais, né? Por causa do afastamento social, do distanciamento social. Então, na realidade, eu sou outra pessoa, mas não necessariamente por causa da pandemia, mas por todos os fatores que influenciaram durante esses 3 anos, né? Não. Né? O que mudou? Mudou minha maturidade. Acho que, por mais que eu seja bem brincalhão, eu ainda aprendi a respeitar o limite das outras pessoas. Eu comecei a entender mais sobre os não, sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso. Me tornei mais responsável, sou mais autônomo, assim dizendo. Bom, continuo sendo brincalhão, mas ainda cresci. Não tem como, né? Cada dia a gente muda, não adianta. Essa pergunta não faz sentido.
A gente nunca vai ser a mesma pessoa. Não. Por quê? Porque com a pandemia a gente viu como que a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, não é? Então a relação com o trabalho mudou a relação com as pessoas. Então ela realmente acabou transformando. E eu acho que não só a mim, mas todas as pessoas. Geralmente a gente não é a mesma pessoa, eu mesmo não sou. Em relação à pandemia, serviu muito para a gente ter um pouco mais de autocuidado. Então, quando veio a pandemia, também atuava em outra área, não atuava na área de educação, trabalhava mais com indústria. E isso também me serviu até para ter uma mudança de trabalho, uma mudança de perspectiva de futuro. O que a pandemia afetou na sua vida? Tudo. Porque eu acho que tecnicamente tudo. Tanto escola, trabalho, amizades, principalmente. Mudou muita coisa na pandemia, tipo, do que a gente estava acostumado. Teve novos hábitos, por aí foi. Essa fase difícil que a gente passou, mudou alguma coisa na sua vida, sua saúde mental? Não, saúde mental não alterou em nada. Porque eu me considero uma pessoa bastante equilibrada, então eu consegui filtrar muito, né, a questão do distanciamento social. Não alterou negativamente nenhum fator na minha vida. Como a pandemia afetou a sua vida? A pandemia afetou Afetou sua saúde mental? não senti muito que afetou minha saúde mental, mas afetou um pouquinho, assim, em gostar de ficar em casa. Depois da pandemia eu vi que ficar em casa é muito bom. O que a pandemia afetou na sua vida? Eu acho que foi mais o meu relacionamento com a tecnologia, que melhorou muito. Melhorou? E a sua saúde mental, como que ficou? A minha saúde mental, eu acho que ela ficou bem, porque eu não tive problemas na minha família, perdas, né, por conta do Covid. Mas eu acredito muito que muitas pessoas sofreram muitas consequências da pandemia nesse sentido, das perdas. Sim. Nesse período pandêmico, o que mudou na sua vida ou a sua saúde mental? A gente teve que ficar um pouco mais isolado. É claro que isso daí acaba fazendo com que você se conecte mais com você mesmo. Então, ajudou bastante a me conhecer, porque foi um período de isolamento, então isso acaba fazendo com que você se conecte mais, se conheça um pouco mais. E a sua saúde mental, como que ela ficou, como que ela tá agora? Assim, ela não ficou mais ou menos, porque tipo, acho que o isolamento afetou muito. Eu gosto muito de ter contato com as pessoas, uma amizade e tal. Ficar muito sem isso é muito ruim. E agora, não vou dizer melhorou do que estava, mas ela pesou um pouco em alguns outros aspectos, que a gente tá tendo bastante coisa. Mas tirando isso, tá melhor, tá melhor. Certo, quando começou a pandemia eu era coordenador de escola. Então o trabalho passou a ser feito em home office. Eu passei a organizar toda a escola a partir da rede social, ou, por exemplo, as aulas mudaram, então elas eram gravadas e levadas para o YouTube, ou elas eram feitas via o Google Meet, né? Eu mesmo comecei a dar algumas aulas particulares na época como via o Meet, né? Eu era professor universitário também, então fazia essas aulas por outras plataformas de videoconferência. Então eu me dei bem, eu já tinha muita facilidade com tecnologia, não foi nenhum problema, né? As tecnologias também facilitaram muito o trabalho, em coisas que a gente antes não precisava fazer. Então hoje você pode ver, dificilmente a gente faz reuniões hoje só presenciais, né? A gente já passa a fazer reuniões à distância também em decorrência da pandemia. Então com relação ao trabalho foi tranquilo, né? Teve impacto na escola, mas não necessariamente no meu trabalho, né? De forma negativa também. Sim. Como você lidou durante os seus estudos? Foi complicado? Foi moleza? Quando o estudo foi por IAD,
tipo assim, o único que deixava ser complicado era o sistema, né? O sistema, tipo assim, da escola que de vez em quando falhava, ou dava algum problema de conexão entre os professores. Algumas aulas de matemática, que o professor tinha que mostrar o quadro, a internet não ajudava. E depois a falta de um dispositivo do computador também foi uma falta minha. Como a pandemia afetou na sua vida ou na sua saúde mental? Em tudo, né? Em todos os âmbitos da minha vida, em todos os âmbitos da minha saúde mental. O que tinha para piorar, piorou. Sobre os seus estudos. Como você lidou, por conta que você é professora, mesmo na pandemia, vocês tiveram que dar aula, como você lidou de primeiro? Com a tecnologia, com o computador? A princípio eu fiquei um pouco apavorada, né? Porque eram muitas coisas ao mesmo tempo. No caso aqui do SESI era a plataforma, na outra escola que eu estava também tinha uma outra plataforma para a gente estar alimentando. Eram muitas atividades que chegavam para dar a devolutiva dessas atividades, para fazer com que o aluno realmente aprendesse. Foi bem complicado no início, mas depois, como tudo na vida, a gente se adaptou. Sim. Como você lidou com o trabalho durante esse período? Foi difícil? Foi fácil? Certo. Para mim, que já trabalho com tecnologia, foi mais tranquilo, porque na realidade muitas vezes a gente não viajava tanto porque a gente conseguia trabalhar com acesso remoto. Então a gente trabalhava já há alguns anos antes da pandemia com o home office. Não era bem o home office, mas era um acesso remoto que a gente conseguia se conectar a vários locais estando em um único local. Durante seu estudo, que nem você falou, você deve trabalhar como modelo. Como afetou você, tanto no estudo quanto no trabalho? No estudo, eu tive que acostumar com o método novo, porque pra mim era o professor tá dando aula aqui, com canetão na lousa, ele vem e me ensina. Lá não, é totalmente autonomia. Eu acho que isso, numa parte foi bom, bem entre aspas, porque a gente conseguiu desenvolver autonomia, só que foi muito ruim por alguns lados, porque querendo ou não tem defasagem, não tem como, a gente não vai aprender tudo sozinho, então é meio complicado. E na parte do trabalho, muito ruim, porque a gente faz praticamente tudo no presencial. E tem que fazer teste online, é muito ruim, é muita coisa, é muito detalhe. Então foi bem difícil. Na pandemia você tentou saber mais sobre você ou fuçou um pouco mais na tecnologia, sem ser na parte de trabalho? Não quis pensar mais sobre mim, né? Eu tive algumas mudanças, algumas coisas boas na pandemia. Então, por exemplo, a pandemia teve muita coisa negativa, mas durante a pandemia eu tive minhas duas filhas. Então, uma nasceu em 2021 e outra nasceu em 2022. Então, foi fundamental nesse sentido para mim, porque eu podia acompanhar a gestação, o Natal, podia acompanhar depois o crescimento, principalmente da primeira, né, que eu fiquei mais em casa. Então, para mim, foi bom nesse sentido, mas não me mudou assim, não teve uma mudança. Eu passei a refletir mais sobre mim, né, eu fui vivendo a pandemia, né, provavelmente isso me mudou em algumas coisas, mas eu encarei muito bem, né, de forma bem equilibrada. E eu tive esse privilégio de acompanhar a gestação e depois aproveitar as meninas, né. O senhor acredita que a pandemia... Como foi estudar pela internet, computador, Eu não sabia estudar. E eu não estudava. Assim, todas as atividades que os professores davam, eu fazia uma hora antes de entregar, assim, do prazo de entrega. Era totalmente desorganizado. Então, durante esse período, você teve um autoconhecimento e aprendeu mais sobre a tecnologia? Você teve curiosidade mais? Já que, né? Sim, durante a pandemia, uma das coisas que mudou bastante em mim foi eu ter um anseio por coisas novas. Eu acho que, tipo assim, não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Eu comecei a procurar novas coisas, novos projetinhos, novos jogos, essas coisas para poder me entreter. Sim. Nesse período que a gente sofreu, você começou a olhar mais para si, querer se conhecer melhor? Sim, valorizar mais as coisas simples da vida. Estar com os familiares, com as pessoas que você gosta, com os estudantes, com os colegas de trabalho.
valorizar mais a qualidade do tempo que você passa com as pessoas com as quais você gosta e compartilha a sua vida. Com a tecnologia, você foi querer saber mais um pouco sobre as novas tecnologias? Você queria mais conhecer? Como foi? Olha, acredito que nesse período eu tive que não só saber para mim, eu tive que aprender mais ainda do que eu sabia para poder auxiliar outras pessoas em outras áreas. Como foi um período que praticamente todos tiveram que ficar em suas casas, cada um tinha um tipo de equipamento, uma necessidade, onde que além da minha necessidade eu tive que ajudar outras pessoas. Esse período que a gente passou, você aprendeu a se autoconhecer, você fuçou mais na tecnologia? Com certeza, tecnologia, eu pelo menos eu falo pra mim, eu não sabia mexer no notebook, tipo, eu sabia o básico do básico, e fazia algumas coisas no PowerPoint e Excel, mas muito pouco. Mas eu aprendi muito comecei programação, comecei Excel na pandemia, aprendi mais inglês, comecei um pouco no espanhol, então eu aproveitei para fazer curso na pandemia, que eu tava sem nada pra fazer, né? Sim. Melhorei leitura também, usei a tecnologia para isso. E o que mais você tinha falado de questão da tecnologia? Do autoconhecimento. Com certeza, porque às vezes a gente fica tão pilhado nas coisas do dia a dia, a gente não para pra ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Pelo menos pra mim, eu comecei a escrever na pandemia. Foi uma coisa muito boa pra mim que eu falei, poxa, eu gosto de fazer isso. Aí eu descobri muita coisa que eu gosto, então é bem legal. A pandemia trouxe um recado pra gente se atentar aos detalhes. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas, tanto positivas quanto negativas. Tudo que acontece, sejam guerras, sejam pandemias, sejam epidemias, né? Elas acontecem para equilibrar o movimento das coisas. E coisas positivas, nós temos aí o avanço das tecnologias, que hoje pessoalmente provavelmente nós não teríamos. Nós temos a possibilidade de ter muitas relações com as pessoas. Ela nos dá um recado de que se a gente não tiver cuidados, se a gente não tiver consciência e responsabilidade nas coisas, nós poderemos enfrentar muitas outras pandemias, né? E que o ser humano não é tão autossuficiente a ponto de se manter sempre. Existem outros seres minúsculos que podem levar, às vezes, a gente pensa na peste negra na Europa, 1/3 da população europeia a morte, né? Sumir. Sem pensar na sífilis, no século XVI, que os portugueses trouxeram para cá, matou aí, dizimou populações aqui, né? Na América. Então, o que traz é essa lição. Falar que o ser humano aprendeu, eu acho que pouco. O ser humano pouco muda, né, com as coisas. Porque já todo mundo esqueceu da pandemia também. Né? Você quis ter alguma curiosidade de saber mais sobre você, tirar um tempo para você, ou mexer mais na internet? Isso durante a pandemia ou durante agora? a pandemia. Durante a pandemia, sim. Acabou que minha saúde mental piorou, aí eu tive que buscar ajuda mesmo, sabe? Recorrer ajuda. A última pergunta. Você acredita que a pandemia veio para dar um recado pra gente, a se atentar mais os detalhes? Ou Não. Acho que a pandemia veio por... Bom, tá. Por vier. Só veio, caiu aí. Assim mesmo. A pandemia pra você trouxe algum recado pra gente olhar mais aos detalhes? Ou não? Sim, claro, porque a gente vivia os nossos dias automaticamente, não é? Levanta, vai trabalhar, final de semana, e aí veio a pandemia para colocar tudo por terra. Não, agora você vai ficar em casa. Muitas pessoas tiveram que reaprender a ficar em casa, não é? Porque ficam muito tempo fora de casa. Então as relações com os bichos da família, com os animais, com as pessoas, com a sua casa em si, as atividades que você faz, isso mudou. E você acredita que a pandemia trouxe um recado pra gente se atentar mais aos detalhes? Ou... Muito. O primeiro detalhe é a questão do autocuidado. O outro ponto é que nem sempre a gente vai acreditar ou deixar de acreditar. Então, quando você tem algo novo, muitas vezes a gente acaba achando que é uma fake news ou alguma coisa que não vai dar em nada, mas muito pelo contrário. Então, acho que isso serviu muito
para as pessoas se atentarem. Primeira coisa, na questão de uma fonte confiável e achar que o que está acontecendo com os outros não vai acontecer com você. Você crê que a pandemia chegou pra gente ver os detalhes, se atentar mais os detalhes, tipo, um recado pra gente? Por uma perspectiva, sim, acho que pra mim nada acontece por acaso. Teve um motivo para a pandemia, acho que teve um motivo para cada indivíduo para ter acontecido. Acho que para cada um teve uma experiência diferente. Para mim, acho que foi muito na questão de se autoconhecer, de eu falar, poxa, não, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mudei bastante meu ciclo, mudei tudo, hábitos. Então, acho que sim, pode ser pra gente se atentar às pequenas coisas, tipo, pra gente se conhecer mesmo, porque senão a gente não faz nada. Bom, obrigada. Acredita que a pandemia trouxe algum recado pra gente se atentar mais aos detalhes? Ou... Aos detalhes? Da nossa vida. Sim, né? Se preocupar mais com o outro. Não é, porque a pandemia meio que ensinou a gente a valorizar a vida, seria isso? Passar mais tempo com a família. Na verdade, acho que até piorou. Ficar muito tempo com a família acabou estressando a gente. Acabou vendo coisas que a gente não via quando ficava fora de casa, por exemplo. Costumes dos nossos familiares que a gente não via. As amizades mudaram? Perdi um monte, né? Sim, da pandemia pra cá. Também muita gente morreu, né? Por causa do Covid, agora. O que mais? Só isso. Obrigada. Obrigada. De nada. Tá bom, obrigada, professora.